COSO RM 2017 e sua relação com o modelo COSO 2013, enfocado ao controle interno, são fundamentais para uma boa organização dos processos de GRC, de governança, risco e compliance. Porque estes métodos que são altamente identificados e reconhecidos ao nível mundial em processos de identificação de riscos, em processos de implementação de controles, eles podem ajudar as empresas a melhorar sua estrutura de governança. O melhoramento da sua estrutura de governança, melhoramento da sua estrutura de gestão de riscos e, por ende, também o melhoramento dos temas de compliance, de cumprimento. Então, os conceitos que está apresentando o novo COSO RM 2017 são conceitos muito claros, muito importantes, relacionados à gestão de risco, com a premissa de que uma boa gestão de risco e controles internos são necessários para o êxito a largo prazo das organizações. Então, se nós enfocamos em ter uma boa gestão de riscos e bons controles internos, então o resultado é que as organizações têm mais probabilidade de cumprir com seus objetivos. Então, eu acho que os principais desafios de implementação da metodologia COSO RM 2017 nas empresas tem que ver com o tipo da cultura que a empresa tem em função da gestão de riscos. Por quê? Porque depende da cultura, do tono do top que tem a organização para dar uma maior importância aos temas de gestão do risco. Tem que ser um processo que vem do mais altos níveis da organização, de cima para baixo. Então, quando os gestores da alta administração estão comprometidos com o processo de gestão dos riscos, é muito mais fácil a implementação dos modelos de gestão do risco, conhecendo que a gestão do risco é responsabilidade de todos os membros da organização. Sempre que tem esse apoio dos gestores da alta administração, fica mais sencillo, mais fácil poder implementar os modelos de gestão do risco. Quando a cultura da organização, os processos de governança da organização não identificam a importância dos processos de gestão de risco de cima para baixo, como em cascata, então as organizações têm processos têm situações nas quais é um pouco mais difícil implementar esta metodologia de COSO RM 2017. Agora, existem situações nas quais pode-se aproveitar os processos internos que tem a organização para melhorar, por exemplo, o sistema de controle interno, onde se inclua o código de ética, ou situações nas quais se pode melhorar o plano de capacitação da instituição, porque não é uma coisa que você vai implementar de um dia para a noite. É uma coisa que toma seu tempo e que o pessoal da empresa precisa conhecer em relação às novas técnicas, novas metodologias de gestão de risco, de controle interno, para que possam ser implementadas. Mas, repito novamente,
sempre tem que ter o compromisso da alta administração, do topo da empresa, para que essas metodologias de gestão do risco e de controle interno possam ser implementadas de uma melhor maneira. As principais características relacionadas com o novo metodologia do COSO EGM 2017, a primeira mudança que nós podemos ver diretamente, num princípio, é graficamente, porque o famoso cubo COSO, como se conhecia antigamente, desaparece. Então, o COSO apresenta uma nova representação gráfica da metodologia do gestão do risco. Nessa representação gráfica, é uma representação como uma flecha. Essa flecha, eu acho que é a representação gráfica da flecha entrelaçada com uma representação similar ao DNA. É uma representação muito boa. Por quê? Porque é uma representação que permite às pessoas ter uma relação direta entre a missão, visão e valores da empresa que estejam alinhados com os objetivos e estratégias que tem a organização. Então, essa alinhação tem que acontecer. E o momento que essa alinhação acontece, de missão, visão e valores, se está alinhado com os objetivos e estratégias da empresa, precisa na organização identificar riscos. Desde o momento do estabelecimento básico, inicial das estratégias e objetivos da organização. Então, nesse momento, é importante identificar quais são os aspectos que podem afetar a identificação dessas estratégias. Se essas estratégias estão alinhadas ou não com a missão, visão e objetivos da empresa. O segundo ponto que o COSO está dizendo, que é um pouco, podemos dizer que está enfocado, é que das estratégias que a empresa escolheu, quais são as implicações dessas estratégias escolhidas? O que pode acontecer com as estratégias que nós escolhemos? Então, primeiro, as estratégias estão alinhadas com nossa missão, visão e valores. E segundo, quais são as implicações das estratégias que nós estamos escolhendo? E terceiro, que é a nova representação gráfica do COSO, que, como eu disse anteriormente, uma flecha. A terceira parte da representação gráfica do COSO dá quais são os riscos que nós podemos identificar que afetam as estratégias que escolhemos. Então, missão, visão e valores alinhados com a estratégia, implicações das estratégias escolhidas e os riscos que afetam a essas estratégias. Agora, essa representação gráfica está alinhada para aumentar o valor da empresa. Esse é o objetivo da estratégia da representação gráfica do COSO, da metodologia COSO. E na representação gráfica do DNA, que eu acho que é muito legal também, o SDNA representa os 5 princípios do COSO. Cada um desses princípios com todas as suas metodologias, melhores práticas de gestão do risco. Então, eu acho que essas são as características mais importantes do COSO EGM. A relação que tem o risco com as estratégias e objetivos, a relação que tem o risco com o desempenho da empresa e a relação que tem o risco com a cultura organizacional e, por último, a relação que tem o risco com os controles. Quando vemos a relação final do risco com os controles, estamos falando de uma integração do COSO EGM, a metodologia nova do COSO EGM 2017, com a metodologia que nós tínhamos desde 2013, que foi o COSO 2013, que é o marco de controle interno. Então, essas são as principais características da nova metodologia.
Graças à parceria estratégica que temos agora aqui com Nascas Finanças e também aqui no sul do Brasil com a Escola de Negócios Sustentar e com o VHG Consulting nos Estados Unidos, podemos oferecer ajuda nas organizações à implementação desses novos modelos de gestão do risco do COSO 2017, os modelos de controle interno do COSO 2013, a implementação dos 5 componentes que tem essa nova metodologia do COSO ERM, os 20 princípios que tem essa metodologia agora relacionado à gestão do risco e todas as melhores práticas que esses 20 princípios, os 5 componentes estão apresentando agora ao público em geral, para que possam fazer uma implementação das melhores práticas de controle de gestão do risco ao nível mundial. Então, é importante lembrar que somos os pioneiros aqui no Brasil com Nascas Finanças, Escola de Negócios Sustentar e VHG, e apresentar esta informação, estas metodologias de gestão do risco, de controle interno em português, para o benefício das empresas em todo o Brasil e também em português. Então, conte conosco para apoiar seus processos de implementação de gestão do risco, seus processos de implementação de controle interno aqui no Brasil, como eu disse, com Nascas Finanças, com a Escola de Negócios Sustentar e com o BHG Consulting, seus parceiros estratégicos que podem ajudar na implementação, capacitação de seus funcionários. Sustentare Escola de Negócios.